Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó. Hoje, quarta-feira, 26 de março de 2025. Eu sou o pastor Carlos Ribas, sou teólogo, doutor em teologia, sou pós-graduado em neurociência e comportamento e sou escritor. Estou aqui todas as quartas-feiras trazendo um estudo bíblico inteligente para você. Além do que, sou autor de vários livros. Vou te mostrar alguns aqui, ó. Te mostrar alguns. Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos. A série Revelação, Sinais e Infiltração. Outros livros, Quando Deus Te Leva ao Deserto, Irai-vos e Não Pequeis, Porque a Bíblia é Assim, etc. E agora eu estou lançando na pré-venda o meu novo livro Médicos. É a sequência destes três aqui. O livro Médicos já está na pré-venda e você pode comprá-lo no site carloribas.com. Tá super fácil, é só você clicar lá no banner e comprar na pré-venda. A estimativa de lançamento é junho deste ano, mas é possível que saia em maio ainda, hein? E aí você vai receber em casa autografado antes de todo mundo. Antes de sair para venda, você já recebe em casa autografado se você comprar na pré-venda. Então, aproveite e compre o livro Médicos. Você que gosta de romance policial, você gosta daquelas tramas, não é? Sobre batalha espiritual e satanismo. E é um livro muito interessante, você vai gostar muito, tá? O estudo de hoje está seguindo uma série de ensinos sobre vida cristã, morte do cristão, vida após a morte, a eternidade e o luto. E hoje tá bem interessante. Nós vamos falar para onde vão, né? Para onde vão os crentes depois que morrem. É uma sequência, é um reforço do estudo da quarta-feira passada. Sempre lembrando que o Projeto Chapecó é patrocinado pela Gasfajol, Fábrica de Joias, uma fábrica de joias aqui de Chapecó, de irmãos em Cristo, que fazem joias lindíssimas, constroem, produzem a joia do jeito que você quer, anel, aliança, colar, pingente, o que você quiser, berloques, tudo em ouro de altíssima qualidade. Entre no site gasfajol.com.br e dê uma olhadinha no catálogo deles. Ou mande uma foto da joia que você viu lá num ator, numa atriz, num cantor famoso. Olha, eu quero parecido, quero igual. E eles vão produzir para você também. Gasfajol envia para todo o Brasil. Ouro com qualidade. Garantia vitalícia do ouro. E tem até desconto aí para quem compra à vista no Pix. Você tem que dar uma olhadinha no site. É maravilhoso. Ok? O que mais de propaganda? Sexta-feira tem Contos de um Ex-Satanista. Nós vamos para o nosso 7º episódio. Nós tivemos 2 episódios especiais, mostrando os locais exatos do livro Bruxaria. Lembrando que se você comprar o livro Bruxaria nessa época aqui, você recebe ele autografado e com um selo de colecionador, onde tem um QR Code que vai para a playlist do Contos de um Ex-Satanista. Sexta-feira agora tem o episódio 7. Não percam, tá? Tá muito legal essa série. Não sei se vocês estão acompanhando. E nós estamos lançando a Escola Avançada de Libertadores, fase 3, que dia 3 de abril começa a primeira aula ao vivo. Os meus alunos vão poder voltar a estudar ao vivo comigo toda quinta-feira, 20 horas. Mas eu não posso quinta, 20 horas. Aí você assiste gravado, tá tranquilo, mas venha fazer parte da Escola Avançada de Libertadores. A fase 3 começa com o primeiro módulo, Formação Avançada em Ambiente Profético. Tem aulas incríveis, são 4 aulas, é o mês todo de abril, apenas R$ 197,50 e você tem acesso vitalício a essa matéria. E olha, você vai poder comprar a nova camiseta da Escola Avançada de Libertadores com o preço de custo dessa camiseta. Então, entre lá no site carloribas.com e veja como você faz para poder comprar essa camiseta, né? Primeiro, comprar a camiseta não, fazer inscrição na aula e aí ter acesso à camiseta. Vamos lá? Então, hoje o nosso título é O que acontece com o cristão após a morte, né? O que acontece com o crente após a morte. É um estudo bíblico sobre a vida eterna. Primeiro, eu trago aqui uma reflexão para você. Você já se perguntou o que acontece com o cristão após a morte? Já teve essa dúvida? Quero que você saiba que esse vídeo aqui é baseado 100% na palavra de Deus e vai trazer esperança para você sobre a eternidade, ok? Vamos ler um texto de abertura, é o João capítulo 11, verso 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá. Eu acho que faltou. Deixa eu pegar aqui. Faltou o 26, né? Será? Como quem sabe faz ao vivo. Bíblia. João 11. João 11, 25. E o 26, faltou o 26. Deixa eu jogar o 26 aqui, peraí. João 25. E todo aquele que crê em mim. Faltou essa parte. Ainda bem que eu conferi. Não conferi nada. Se tivesse conferido, não tinha dado esse mole. Agora sim, senhoras e senhores. Agora tá certo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ainda tem essa pergunta. Se você crê nisto. E é incrível, porque a palavra de Deus, nesse versículo de João, não é? Ele nos traz essa esperança de que nós, cristãos, crentes em Jesus Cristo, não morreremos eternamente. Nós vamos viver na eternidade. Vamos lá. A realidade da morte. A morte, ela é certa para todos nós. A morte, veja o que diz o autor de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós temos como certo a morte. Pastor, mas não vai acontecer o arrebatamento para alguns? Vão ser arrebatados vivos? Vão. Então, esse público, essa população que será arrebatada viva, não vai passar pela morte. Eu falei no projeto Chapecó da semana passada, né? Que eu gostaria de passar pela experiência da morte. Eu quero saber como é essa passagem e depois ser o morto que vai ressuscitar. Mas se Jesus voltar hoje, eu vou acabar sendo arrebatado vivo, né? Estando eu em santidade, vivendo o evangelho verdadeiro, vou ser arrebatado vivo. Mas, tirando o povo da época do arrebatamento, todos nós estamos ordenados morrermos uma só vez, tá? Então, isso aqui já desbanca a teoria da reencarnação, né? Porque na teoria da reencarnação, a pessoa vive, morre, aí reencarna, vive, morre de novo, reencarna, vive, morre de novo. Pô, morreu 3 vezes, reencarnou. Então, é errado, é mentirosa a teoria. A Bíblia nos afirma que, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, ok? Então, para o crente, a morte, obviamente, não é o fim. Ela é o início da eternidade com Deus. Por isso, nós não devemos ter medo da morte. Porque é o que diz Paulo aos Filipenses. Ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente só entende isso quando nós passamos a viver a verdade do Evangelho, mas muito. Se você chega para um crente e você pergunta para ele se você tem medo de morrer e ele responder que tem, bem provavelmente, não estou fazendo juízo de valor nem julgando ninguém, mas se ele responder que tem, bem provavelmente, caso ele não sofra de nenhum transtorno psicológico, mas bem provavelmente ele não conhece Jesus de verdade, ele não teve uma entrega 100% a Cristo. Porque quando nós entregamos nossa vida a Cristo, não é que a gente quer morrer. Não é que a gente perde o amor pela vida, pela família, pelas coisas. Não, não é isso. Mas é o que Paulo disse aos Filipenses. Viver em Cristo, morrer é lucro. Eu já tenho por mim que eu já alcancei tudo que eu tinha que alcançar nessa vida. Eu tô falando Carlo. Se eu morrer amanhã, né, da forma que for, tá bem já, tá ok. Eu já alcancei o que eu queria alcançar. Parece uma fala egoísta quando você vai deixar a pessoa sofrendo. E parece uma fala egoísta quando você não deixou os que você ama e as pessoas das quais você é responsável, quando você não os deixou amparados. No meu caso, penso eu que eles ficarão amparados, não é? Tenho filho casado, tenho filho na faculdade, tenho mulher uma excelente profissional, tenho estrutura financeira. Eu não vou deixar ninguém desamparado. E
todos já encontraram salvação em Jesus. Todos são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, todos são batizados nas águas, todos comungam da fé em Cristo Jesus. Então eu já alcancei aquele ponto de que eu não tenho mais medo de morrer, não é? Então assim, eu consigo viver com leveza, eu consigo viver com simplicidade, eu consigo viver com tranquilidade, porque a realidade do Evangelho de Jesus me alcançou e transformou minha vida. Eu não devo nada para Cristo, não devo nada para ninguém. Eu devo para Cristo apenas a minha morte, não é? Porque minha vida está nele. Eu não tenho mais nada que eu possa fazer. Deixa eu explicar bem, soou estranho isso. Eu não tenho nada. Quando eu falo não devo nada para Cristo, eu não devo nada no sentido de. Ele fez tudo por mim, sabe? Não tem o que eu faça que eu possa pagar. É nesse sentido. Para que não fique estranho, né? Porque pode soar muito estranho essa frase. O que eu posso fazer mais por Cristo para pagar algo? Não tem como. Não tem como. Não tem preço. Então, a entrega que Jesus fez por mim, ela é total. E eu, 100%, entreguei minha vida a Cristo. Então, se hoje eu partir dessa vida, e literalmente partir dessa para uma melhor, tá ok. Então, eu não preciso ter medo de morrer, ok? É como nós falamos ali do rico e do Lázaro, né, no estudo da semana passada. Se você não viu, procure o estudo da semana passada. Está nessa playlist do Projeto Chapecó. E como que Lázaro estava, não o Lázaro amigo de Jesus, né, o Lázaro, o outro Lázaro, o Lázaro pobre, e o rico no inferno sofrendo, e Lázaro dormindo tranquilo, guardado. Né? O que mais ele podia entregar para Jesus, que não fosse só a própria vida? Né? É isso. Bom, nós temos uma promessa. Essa promessa, ela é válida, não é? Quando nós encontramos imediatamente, eu ia tentar criar um termo aqui, imediatabilidade, acho que nem existe isso. Quando imediatamente após a nossa morte, se nós somos salvos, nós já estamos como o rico e Lázaro lá. O Lázaro já estava no seio de Abraão. Imediatamente após a nossa morte, nós já estamos guardados com Cristo. Veja esse texto de Jesus na cruz do Calvário, quando ele fala com o ladrão que está ao lado dele. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Isso aqui causa algumas controvérsias do seguinte sentido. Mas como que hoje, se Jesus ainda não voltou, não arrebatou os vivos, não ressuscitou os mortos primeiro, depois arrebatou os vivos, como hoje? É porque a gente entende o hoje no sentido cronológico, não é? Qual que é o nosso hoje de quem está gravando esse vídeo, que sou eu? 26 de março de 2025. Qual que é o teu hoje? Talvez você esteja assistindo esse vídeo no dia 26 de março. Você está no mesmo hoje que eu, né? Mas quem sabe está assistindo amanhã para mim, que é dia 27. Mas o teu hoje é dia 27. Você vai falar, não. O hoje do Carlos, dia 26 de março, é o meu ontem, porque eu que estou assistindo o vídeo estou no dia 27. Ou você está assistindo lá no dia 10 de dezembro de 2025. E você vai dizer, nossa, ele gravou isso em março? Eu estou aqui em dezembro. Então o teu hoje, você que está no futuro, está em dezembro, ou está em qualquer mês do ano, em qualquer ano, você que está no futuro, o teu hoje é diferente do meu. Nós calculamos o hoje pelo tempo cronológico. Porém, Jesus estava falando do Kairos, da eternidade, que é o tema que esse vídeo se propõe a falar, não é? A eternidade. Então, quando Jesus olha para aquele moribundo na cruz e diz: hoje você estará comigo no paraíso, ele está dizendo o quê? Você vai sair dessa existência humana presa num sistema astrofísico que gera o Cronos, o cronológico, onde a Terra gira em torno do próprio eixo, onde a Lua gira em torno da Terra, onde a Terra e a Lua giram em torno do Sol, onde o Sol se movimenta dentro do sistema solar e dentro de uma Via Láctea, de uma galáxia. E a galáxia está dentro de um universo com milhares, bilhares e milhares de galáxias. Nós estamos presos a esse movimento. Você vai sair desse ambiente e vai entrar no mundo espiritual, ou seja, vai entrar na eternidade, no Kairos, onde não tem ontem, nem hoje, nem amanhã. É eterno. Então, mesmo que para nós aqui na Terra demore ainda da morte do cara na cruz, quando Jesus disse, hoje você vai estar comigo no paraíso, daquela morte, até o dia em que Jesus voltar, talvez daqui 1 ano, 2, 10, 1000 anos, não importa.
para nós dure 1.000, 2.000, 3.000 anos, para aquele cara, do dia que ele morreu, não durou nada, porque ele entrou na eternidade. É isso que a tua mente precisa entender. A pessoa que morreu, vamos dificultar mais ainda, a pessoa que morreu, Adão, quando Adão morreu, Adão morreu depois de Abel, Caim matou Abel, a gente não sabe se se Abel é o primeiro morto da terra, é o primeiro relato de um crime, de um assassinato. Mas a gente não sabe se Abel foi o primeiro morto da terra. Pode ter nascido crianças mortas, pode ter morrido outros comidos por animais, a gente não sabe. Depois saíram do Éden. Antes no Éden os animais não comiam ninguém. Então, mas vamos supor que foi Abel o primeiro morto da terra. E supondo também que Abel agradava a Deus, então ele morreu salvo no sistema de salvação da época, tá? Quando a gente pensa em teologia dispensacionalista, na dispensação da consciência, que foi a segunda, primeira inocência dentro do jardim, a segunda é consciência, a forma de salvação era diferente de hoje, que nós estamos na sexta dispensação, que é a graça, tá bom? Mas vamos lá, naquele sistema de salvação, na dispensação da consciência, Abel, vamos supor que Abel é o primeiro morto, talvez não seja, mas vamos supor que seja. Pã, tomou uma pedrada na cabeça, morreu. Ele fechou o olho. Ele nem sabe que morreu ainda. Por que ele não sabe que morreu ainda? Porque os mortos ressuscitarão primeiro quando Jesus voltar a buscar a igreja. Então, se ele já soubesse que tinha morrido, como é que ele ressuscitaria no último dia? Então, para você ver a dimensão da eternidade, quantos 1.000 anos aconteceu isso? A morte do primeiro ser humano da Terra. O primeiro ser humano que morreu, que seja lá quem for, vamos supor que seja Abel. Ele ainda, se morreu salvo, ele nem sabe que morreu ainda. Por quê? Porque ele entrou no Kairos, na eternidade. A eternidade, 1.000 anos para nós pode ser um segundo na eternidade. Então esse é o grande lance do ladrão na cruz. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas quanto que é esse hoje? É a eternidade. E um dia para Deus é 1.000 anos para a gente. Então a gente não sabe, tá bom? E aí você vai ver que a alma do cristão ela é recebida, né? Quando a gente usa o termo alma, para facilitar, porque a gente fala, vamos ganhar uma alma para Jesus. Mas se a gente for pensar, a alma é energia, tá? Então, veja, o autor de Eclesiastes, Salomão, ele fala duas coisas muito importantes. A primeira delas, ele fala, e o pó volte à terra de onde veio. O que é o pó? Nós somos feitos do pó da terra. Isso foi provado até cientificamente. A formação dos minerais que compõem sangue, vísceras, ossos, pele, carne do ser humano são muito parecidos com a formação mineral da Terra. Se você já foi na exumação de um corpo ou limpar uma tumba ou qual é o nome? Uma cova, não é cova, né? Um túmulo, que seja, para colocar um novo corpo ali, depositar um novo ente que faleceu, e ali tinha sepultado há dezenas de anos um ente, um bisavô, você vai ver que lá dentro tem terra, como se alguém tivesse jogado pás de terra. Mas essa terra que tem lá dentro, na verdade, é o corpo decomposto do seu bisavô que estava ali, depositado. Então, nós sabemos isso. E também no hebraico, né, as palavras são muito parecidas, né? Adam, terráqueo, aquele que veio da terra. Adamar, terra, ó. Adamar. Adam, Adamar, terra. E Dam, sangue. Dam, Adam, Adamar. Muito parecidos os nomes, porque sangue, terra e homem têm a mesma raiz léxica no hebraico, enfim. Então, e o pó volte à terra de onde veio. Quando você morre, você volta para a terra. Ou seja, você apodrece, decompõe, volta os minerais da terra. E o espírito volte a Deus que o deu. Nós temos dupla interpretação aqui. A primeira delas é o espírito do crente está salvo, vai imediatamente para o paraíso, como Jesus falou para o ladrão da cruz. Uma outra interpretação esse texto é escrito na época de Salomão, então a dispensação, a salvação ali era por obras, tá? A graça não é salvação por obras, mas na dispensação do governo humano patriarcal e da lei, a lei é sujeição debaixo da lei. Mas o governo humano e o patriarcal é por obras. Tudo que você pudesse fazer em relação ao reino de Deus, mais o que você fizesse, pontos positivos, pontos negativos, mais pontos positivos, estava salvo. Então, por isso que Sansão se matou, mas foi salvo, porque ele se matou em prol do reino, para matar os inimigos de Deus. Então, naquele tempo, servia assim a salvação. Veja, esse texto, tendo esse viés, tá? Usando uma análise teleológica, não teológica, sempre explico isso, não é de teologia, é de teleologia, o tempo histórico sobre aquele determinado fato, a gente vai entender que
está falando exatamente do espírito do salvo, do crente, não do espírito de qualquer um. Se nós vamos pensar na dispensação do reino, que vai ser a próxima, depois do arrebatamento da igreja, todo mundo que morrer, seja crente ou ímpio, vai ter que passar por um tribunal de Cristo. E os livros de suas obras vão ser abertos e vão ser julgados segundo aqueles livros. Está lá em Apocalipse 20. Então, independente da interpretação dispensacionalista, é óbvio que o crente salvo, o espírito dele vai para Deus. Mesmo que ele passou por um tribunal e foi aprovado, vai para Deus. E o espírito do ímpio vai para o inferno. Então, o corpo volta para o pó e o espírito do crente salvo volta para Deus, como o ladrão que aceitou Jesus na cruz foi imediatamente para o paraíso. Mas onde é que está a alma aqui? A alma se desfaz, porque a alma é uma energia. A alma vem de animus, anima, do latim, que significa vida. Desânima, sem vida, desanimado. Reanima, trazer de volta a vida. Reanimar, choque. Ânima, animado, vida. Eu estou com ânimo, eu estou animado, estou com vida. Alma. Então, quando nós vemos que isso é uma lei de Deus, o corpo apodrece, o espírito volta para Deus. E se eu sou condenado, o espírito vai para o inferno. Isso é um problema que nós temos que cuidar muito sobre isso. E a gente tem essa explicação muito clara na parábola do rico e do Lázaro, que eu falei no projeto Chapecó da quarta passada, quando o espírito do rico estava no inferno penando. Volta a falar, não tem nada a ver com quanto dinheiro ele tem. É que era um rico distante de Deus. Podia ser um rico próximo de Deus, estaria salvo, e um pobre distante de Deus estaria condenado. É que na parábola as personagens são o rico e o Lázaro. Mas poderia ser o pedreiro e o padeiro, e estaria tudo bem. Então, o rico da parábola era um transgressor, está no inferno, consciente, queimando, sentindo dor, e consciente do que acontece no céu e consciente do que acontece na terra. Isso é uma tortura. O inferno é uma tortura. E o Lázaro, que era salvo, estava dormindo. No seio de Abraão é o termo profético ali, poético. Por quê? Porque o espírito do salvo foi para Deus e o espírito do condenado foi para o inferno. Simples assim. Ok? Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre a volta de Jesus, né? E a volta de Jesus, ela é bem explícita. Aqui em Atos 1:11, olha que texto legal. E lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, a volta de Jesus é a promessa de Deus da sua segunda vinda. E aí nós, se já estivermos mortos, temos a promessa de que os mortos ressuscitarão. Primeiro, está lá em 1 Tessalonicenses 4:16-17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos. Veja que Paulo ainda tinha a expectativa de que Jesus voltaria no tempo dele. Paulo está falando em primeira pessoa aos Tessalonicenses. Os que já morreram vão ressuscitar primeiro. Depois nós. Jesus vai voltar. Isso é muito bonito. Todas as gerações têm que ter esse sentimento de que a volta de Jesus vai ser na sua geração. Eu ouço muitas igrejas dizendo, nós somos a geração do arrebatamento. Nós viremos o Senhor vir das nuvens e nos arrebatar. E talvez não seja. Talvez a gente morra e os nossos filhos sejam, os nossos netos. Mas é importante que cada geração mantenha viva a chama do sentimento messiânico, do sentimento da parousia, que é a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. Então Paulo acreditava que ele estava nesse tempo, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é a volta, a promessa, a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Os que morreram em Cristo ficam dormindinho, descansando. De repente eles acordam com uma trombeta. A voz do arcanjo e uma trombeta. E aí eles começam a subir. E eles vão vendo o que está acontecendo. Opa, estamos indo ser transformados para voltar como Nova Jerusalém.
Então, isso é o arrebatamento. Os mortos ressuscitarão primeiro. É o corpo físico? Não. Por quê? Porque o corpo voltou para o pó, como era. Tá? É o espírito. Nós vamos receber um corpo glorioso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Então, qual que é a importância de nós estarmos preparados? Olha o que Jesus fala em Mateus 24, 44. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, o apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, no capítulo 4, os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos. O que ele está falando para a igreja em Tessalônica? Estejam preparados, porque a gente não sabe se vai ser hoje ou amanhã. Do tempo que Paulo falou isso para o dia de hoje, em 2025, passou 2000 anos. Mais ou menos. 20 séculos. E Jesus ainda não voltou. Então tem 21 séculos da igreja se preparando, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. E a palavra de Jesus em Mateus 24, 44 é: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Ok? E aí, como que se dá essa ressurreição gloriosa, não é? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versos 51 a 53, tem esse texto, ele é incrível. Eis que vou revelar, veja aqui, tá? Eis que vou revelar um mistério. Paulo falando agora à igreja em Corinto. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todo mundo vai morrer, alguns vão ser arrebatados vivos, porque Paulo pregava em Tessalônica e em Corinto que Jesus ia voltar naquele tempo, mantendo viva a chama messiânica. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Olha, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O que significa isso? Que nós teremos um corpo glorioso. E também Paulo fala isso aos filipenses, quando ele diz, em Filipenses 3, 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, promessa é que nós teremos um corpo glorioso, transformado para a eternidade. Não será o nosso corpo. Isso é incrível, porque na eternidade nós não teremos os defeitos que nós temos aqui, as deficiências físicas. A pessoa que é aleijada se arrastou a vida inteira. Na eternidade ele vai correr livremente pelos seus próprios pés. O cego que tateou tudo, que talvez esteja só me ouvindo nesse vídeo, não está conseguindo me enxergar, na eternidade, meu irmão, minha irmã, você vai me enxergar, esqueça a mim, você vai enxergar com seus olhos a Jesus, porque na eternidade não haverá nenhum tipo de deficiência, porque o corpo da humilhação vai ficar aqui. Ah, eu fui humilhado porque eu sou careca. Eu fui humilhado porque eu sou narigudo. Eu fui humilhado porque eu sou gordo. Eu fui humilhado porque eu sou seco, raquítico. Eu fui humilhado porque eu sou gigantão. Eu fui humilhado porque... Não importa, o corpo dessa humilhação vai ficar nessa terra, vai virar pó. E na eternidade você vai ter um corpo glorioso, tal qual o de Cristo Jesus, transformado para a eternidade. E como é que acontece? Nós vamos ser julgados? Nós que estamos no período da graça? Não. Veja Romanos 8, 1. Agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que é a condenação? Não é? Quando nós estamos num tribunal, a condenação ela é dada pelo juiz que julgou um caso, teve um advogado, Se nós não vamos passar por um tribunal, nós que estamos na graça, é porque
A salvação, nessa fase que nós nascemos, foi pela graça. Imagine você, se você tivesse nascido 300 anos, 400 anos antes de Cristo. Você teria que ser salvo pela lei. Imagine você... Pode ser que aconteça o que eu estou falando. Vamos imaginar que Jesus volta essa semana e esse vídeo vai ficar no ar. E a humanidade vai ver um arrebatamento e vai ser um grande... Vai ser um troço nessa terra. Vai ser um pandemônio. Porque milhares de pessoas, talvez milhões, tomara, milhões de pessoas vão ser arrebatadas, vão sumir. Aí as teorias conspiratórias, foram alienígenas, foram não sei o que, vão começar a surgir. E você vai procurar canais do YouTube, você vai achar justamente esse vídeo aqui que eu tô falando. E você vai falar, nossa, eles foram arrebatados mesmos. E agora o que acontece? Agora acontece o seguinte, você que está, depois do arrebatamento, você que ficou, você está agora na 7ª dispensação, que é a dispensação do reino. E nessa dispensação não existe mais salvação pela graça, porque os que foram salvos pela graça acabaram de subir. Semana passada a gente subiu, tá? Eu nem estou mais aqui nessa terra, eu já subi com eles. Só ficou minha imagem aqui nesse vídeo. E agora você vai ter que ser salvo pelas obras. Então a última dispensação, que é o reino, vai durar 1000 anos. Você não vai viver 1000 anos, obviamente vai morrer antes, mas você vai ter que ser salvo pelo reino. Salvo pelas obras, para poder estar dentro do reino. Então, são outros tipos de formas de salvar dentro de outra dispensação. Então, nós que estamos na dispensação da graça, não vamos passar por julgamento. Paulo disse em Romanos, agora, pois, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação porque não há julgamento, porque nós estamos no período da graça, ok? E aí nós vamos receber, não é, recompensas de Deus, coroa da justiça. Tem até um texto lindíssimo, deixa eu ver se eu acho aqui. Não estava nem na minha programação, mas acho que é 2 Coríntios 5:10. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Coríntios 5:10. Essa é isso. E aqui, ó, olha o que diz. Eu vou jogar aqui eu vou colocar aqui na tela para vocês. Que alguém vai dizer, mas como que nós não vamos ser condenados se Paulo mesmo diz que nós vamos estar diante de um tribunal? Não é? Onde é que tá? Só ser esse? Aham. 2 Coríntios 5:10. Olha o que Paulo diz. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mas por que Paulo está falando isso? Se ele fala aos romanos que nós não vamos ter condenação. Exatamente isso. Se você vai num tribunal e você não tem culpa de nada, você não recebe condenação. Então agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É sobre isso. Então o que Paulo fala é o seguinte, o ímpio vai ser condenado. Você lembra daquela passagem da Bíblia, aquela fala que diz que vão chegar as pessoas diante de Deus e ele vai falar assim, afaste de mim, malditos, entre no inferno preparado para o diabo e para os seus anjos. Oh, querido, que bom que você veio. Entre para o meu gozo na eternidade. É isso. O tribunal de Cristo vai ser isso. Você vai chegar e aí Deus vai olhar e vai falar assim, não, você é um salvo em Cristo, mas entra para o gozo. Entra para a eternidade. Ah, você é um condenado. Você não aceitou meu filho Jesus, você... Então, entra... É isso, tá? Para que não reste nenhum tipo de dúvida. E por fim, queridos, para a gente não se estender demais, nós sabemos que na eternidade nós não teremos memórias traumáticas, tristes da nossa vida aqui na Terra, tá bom? Olha o que diz Apocalipse 21:4. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, porque a eternidade, você não morre mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas são a vida que nós
temos nessa terra. E você não vai levar para a eternidade nenhum tipo de sensação, de tristeza, de dor. Você já parou para imaginar, se você lembrasse das memórias traumáticas na eternidade, que o céu seria o inferno? Que talvez você lembrasse que o seu filho foi para o inferno, que o seu marido foi para o inferno, que seus pais foram para o inferno. Como é que você passaria a eternidade inteira sabendo isso? Nunca mais você ia esquecer isso. Nunca, e você não ia morrer. Você tem que viver, aspas, eternamente com esse pensamento. Então, na eternidade, nós não teremos lembranças traumáticas. Nós não vamos lembrar das coisas ruins, só das coisas boas. Então, é uma salvaguarda para nós que vivemos em Cristo, tá bom? Lembre-se que a salvação está disponível para todos nós. A palavra de Deus diz que todos nós que cremos não morreremos. Em João capítulo 3, verso 16, diz que não há mais condenação, não há mais morte para aquele que está em Cristo Jesus, não é? O que diz lá em João capítulo 3, verso 16? Porque Deus enviou o seu próprio Filho, o seu único, a Bíblia fala Filho unigênito, para que morresse no nosso lugar e para que nós não tivéssemos morte ou condenação. Então, quando a Bíblia fala, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele está dizendo o quê? Que ele enviou Jesus, único sacrifício, perfeito, eficaz, de uma vez por todas, superior a tudo, para que você e eu, que não nos sentimos merecedores, pudéssemos, através de Jesus, encontrar salvação em Deus e vida eterna. Então, está acessível a você. Eu faço um apelo para que você leve Cristo ao seu coração e para que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam ter essa palavra de esperança sobre para onde vai, né? O que acontece com aqueles que morrem em Cristo Jesus. Talvez você está passando por um momento difícil, esse vídeo pode ser conforto para a sua vida. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Bom, você já sabe, esse vídeo foi um oferecimento de Gasfajol, fábrica de joias. Se você puder, quiser e precisar de joias, compre o seu anel, sua aliança, compre o seu presente aí, maravilhoso, na Gasfajol. Olha o site deles, que lindo. O site deles é bom, hein? Olha, 38 anos de experiência, que é isso, hein? Acima de R$800, frete grátis. Ouro, garantia eterna do ouro e da prata. Envia para todo o Brasil, 10% off no Pix. Meu Deus. Dá para você fazer... Ó, e tem essa promoção de relógio ali, ó. 300... Como é que tá? 399 reais. Aquele relógio smartwatch. Coisa mais linda, parece um Apple Watch. Estão vendo? 399 reais. Tá barato, hein? Barato demais. Aliança de casamento, lindíssimas, enfim, tá? Entre em contato com a Gasfajol, faça suas compras e receba no Brasil todo pelo correio. Também, gente, nós temos nossas ofertas Bom, esses aqui são os nossos mantenedores. Lembrando que os mantenedores, membros do canal, eles acessam os vídeos da Contos de um Ex-Satanista antes, tá bom? E nós também temos nossas ofertas missionárias. Se você quer nos ajudar a manter missionários no campo, faça uma oferta de qualquer valor. Mas coloque lá na descritiva oferta missionária para a gente poder dar a destinação correta da sua oferta, tá bom? Gente, que Deus abençoe vocês. Fiquem com a paz do Senhor. E eu os espero na sexta-feira no programa Na Guerra com a série Contos de um Ex-Satanista. Segunda-feira agora não teve Carlos Ribas Responde, porque foi meu aniversário de casamento, eu estava viajando. E segunda que vem talvez não tenha, porque eu vou estar voltando do CETIB em Alphaville, São Paulo. Mas eu vou programar algum vídeo para soltar para vocês na segunda-feira, tá bom? Não se desespere. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus e até lá. Tchau, tchau.